Vamos abrir a Bíblia comigo? Vamos à palavra de Deus agora? Romanos, capítulo 8, versículo 5. Nós estamos numa campanha chamada O que queres que eu te faça? E nós estamos querendo, a partir dessa campanha, orientá-los em algumas coisas que são fundamentais para que o seu pedido seja atendido. Se fosse simplesmente pedir, todos nós já teríamos alcançado tudo. Mas tem coisas que a gente pede e parece que a resposta não vem, está faltando alguma coisa. Então, a gente está utilizando esse momento aqui para abrir a tua mente com algumas coisas que são fundamentais para que você seja atendido. O texto diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Amém. Uma coisa que a gente precisa entender é que Jesus Cristo, ele, antes de operar o milagre, ele costumava levar as pessoas a pensar, a refletir. Ele perguntava às vezes o óbvio, ele dizia assim: o que queres que eu te faça? Mesmo que estivesse visível a necessidade daquela pessoa. Ele sempre perguntava isso. Nós falamos na semana passada que a razão dessa pergunta era justamente fazer com que a pessoa pudesse ter uma visão clara daquilo que precisa. E nós trabalhamos na semana passada como você faz para ter uma visão clara daquilo que você vem buscar de Deus. Um outro ponto importante hoje, que nós vamos abordar, é como que a gente faz para manter aquilo que a gente solicitou e recebeu de Deus até o momento que isso materializa na nossa vida. Algumas coisas são imediatas, algumas são processuais, e a gente tem que ter sabedoria para não derrubar o processo. Vamos entender o seguinte, aqui o texto ele fala assim: porque os que são segundo a carne, e também fala os que são segundo o Espírito. Ele está distinguindo dois tipos de pessoas. Agora, carne, no contexto que é dito aqui na Bíblia, gente, não é um contexto literal. Quando fala de carne, está falando de coisas emocionais, sentimentais, humanas. O ser humano ele é corpo, alma e espírito. Tem pulsões que são do corpo da gente. Demandas que são orgânicas. Algumas demandas são pulsionais. Agora tem outras que são emocionais. As demandas emocionais, elas vêm da alma. Alma é uma palavra que no grego está escrita como psique, da onde vem psicologia, psicanálise, estudo da alma, análise da alma. A alma é responsável pelos nossos relacionamentos horizontais. Então, todos os nossos afetos e emoções estão na alma. Tanto o corpo quanto a alma, todo mundo tem. Então, aquilo que diz os que são segundo a alma, está falando de pessoas como eu e você. Quando nós estamos muito emotivos, ou somos guiados pela emoção, nós estamos indo segundo a nossa carne, a nossa alma, a nossa natureza humana. Então, quando você pensa que existem pessoas que são segundo a carne, a Bíblia está dizendo que são pessoas que a alma, dentro dela, fala mais alto. A alma a domina. O seu emocional é dominado. É a parte mais forte dela. E qual é o problema disso? O problema disso é que a alma se relaciona no mundo que nós vivemos. E a Bíblia diz que o mundo que nós vivemos jaz no maligno. Então tem muita coisa que você está sofrendo na sua alma hoje, que é coisa natural. É coisa do mundo natural. São pressões da vida. Falta de dinheiro, muitas vezes, traz pressão da vida.
uma enfermidade que nos deixa preocupados, traz pressões da vida. Tanta coisa que nos cerca no nosso dia a dia, e nesse tempo que é mau, onde o mundo está numa atmosfera de coisas ruins, ou a gente influencia, ou a gente é influenciado, não tem meio termo. O próprio Jesus foi influenciado pela atmosfera, como eu disse na semana passada, ao se deparar com o túmulo de Lázaro e ver todo mundo triste, chorando. Mesmo sabendo que Lázaro iria ressuscitar, ele chora. A gente é afetado o tempo todo. Então, se a gente viver o tempo todo inclinado para a carne, nós vamos estar o tempo todo sendo afetados pelas circunstâncias. É elas que vão ditar a nossa realidade. E não pode ser assim. A nossa realidade interna tem que estar blindada da realidade externa. O salmista fala assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ou seja, realidade externa, ainda que a minha realidade externa fosse ruim demais, fosse o vale da sombra da morte, não sentirei medo. Ou seja, a realidade interna. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, que é o que está fora, não temerei a mal algum. Temor é o que está dentro. Blindar o que está fora, o que está dentro. Não é fácil blindar as nossas emoções quando a gente é pego de repente por uma coisa que você não espera. Não é fácil você blindar sua emoção quando você é surpreendido num dia de esgotamento físico. O dia que você está muito cansado, é mais difícil você conseguir ter controle de tudo. O dia que você está muito preocupado com algum problema que aconteceu, fica mais difícil, mais fácil você perder controle. Isso é ceder às inclinações da carne. Mas daqui a Bíblia está dizendo que existem pessoas que não cedem à inclinação da carne somente, mas elas vivem segundo a carne. Esse é o padrão cotidiano dela. Sabe o que acontece? Um dia ela está muito bem, no outro dia ela está muito mal. E aí, se você vem para um culto, uma campanha, o que queres que eu te faça? E aí você faz um pedido, entrega para Deus. Primeira verdade do mundo espiritual: tudo que você precisa, Deus já te deu. Segunda verdade: não há nada impossível para Deus. Terceira verdade: Jesus Cristo não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente será. Se todas essas verdades continuam válidas no mundo espiritual, quando você cria em nome de Jesus alguma coisa numa campanha como essa, vai ser feito para a glória do nome de Jesus. Fato. Mas existem pessoas que, ao criar isso, não entendem que você cria no Espírito. Quando você cria alguma coisa dessa forma, com o apoio de Deus, você cria no mundo espiritual. Quando a gente fala para você assim: pensa naquilo que você precisa, e começa a agradecer a Deus como se já tivesse recebido, para se cumprir o ensinamento de Jesus que diz: tudo que vocês pedirem em meu nome, crendo que já recebeu, será feito. A gente, na verdade, ensina que você está entrando no mundo espiritual, e no mundo espiritual você começa a tocar o mundo espiritual com seu sentimento de gratidão. Gratidão é a maior expressão de quem já recebeu. Então você está afirmando para o mundo espiritual: eu já tenho, eu já tenho, eu já tenho. Toda vez que você agradece. Por isso que quando Jesus quis ressuscitar Lázaro, Ele não disse: Lázaro, ressuscita, Pai, ressuscita o Lázaro. Não, Ele disse: Pai, graças eu te dou, porque o Senhor sempre me ouve. E acabou a oração. A partir daí Ele já começa a lançar decretos: Lázaro, vem para fora.
A nossa entrada no mundo espiritual nos permite criar com a nossa mente, criar com o nosso espírito, e em nome de Jesus nós cremos que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, e o reino de Deus nos foi dado por herança, portanto, tudo eu posso naquele que me fortalece. É essa a minha fé. E quando eu entro lá e eu começo a criar, eu começo a fazer decretos, eu estou aceitando a palavra de Jesus que me diz: o que queres que eu te faça? Eu digo: Senhor, eu quero tal coisa. E eu começo a criar e coloco diante de Deus e já começo a agradecer porque eu já recebi. Eu estou afirmando no mundo espiritual que verdadeiramente eu já tenho e eu confio que eu já tenho. Se você está pedindo pela sua família, pelo seu filho, pelo seu marido, pela sua esposa, pela sua casa, pela sua saúde, pela sua finança, pela sua igreja, pelo seu ministério, uma coisa é certa: crê que já recebeu e será feito, porque essa palavra é de Deus. Não é do homem, é de Deus. Agora, quando você fica na expectativa de que vai receber, eu creio que Deus vai me dar, eu creio que Deus vai me curar, eu creio que Deus vai fazer. Se Deus vai fazer, você está afirmando que agora você não recebeu ainda. É assim ou não é? Se você não recebeu no momento presente, quando eu digo eu vou ter, eu estou afirmando que eu não tenho. E o mundo espiritual só existe presente. Ele é atemporal, não tem futuro, não tem passado. Quando você diz vou receber, a única coisa que toca o mundo espiritual é a mensagem: agora eu não tenho. E é isso que você está enviando para o mundo espiritual, e funciona como se fosse uma semente. Tudo aquilo que você semear, você vai colher. Por isso que a Bíblia diz assim: eu deixo diante de vocês a bênção ou a maldição, escolham a bênção, porque ele sabe que se você escolher a maldição, você vai colher os frutos da maldição. Um exemplo clássico disso foi Jesus, que chegou e amaldiçoou a figueira, porque ela não tinha figo, embora não fosse tempo de figo. No outro dia, quando ele passa lá, a figueira tinha secado desde a raiz, ou seja, não dá mais para ter figo aonde a maldição já entrou. Então pensem comigo, tudo isso é uma plantação que você faz no mundo espiritual. E aí, o mundo espiritual, ele começa a movimentar. E existe uma coisa chamada Kairos. Kairos é o tempo oportuno, conhecido como tempo de Deus. Tempo oportuno é o tempo que as oportunidades se alinham. É diferente de Cronos. Cronos é dia, hora, minuto, mês, ano. Kairos não. Kairos é quando uma coisa oportunamente encontra com a outra e aquilo acontece. Então a gente, quando cria alguma coisa, começa no mundo espiritual se movimentar no Kairos. E você permanece nisso. Permanece na ideia de que já recebeu. Permanece no espírito de gratidão. E aí quando chega no tempo de Deus, no tempo oportuno, pum, acontece. Na hora que você menos espera, chega para você. Na hora que você nem está pensando, bate na sua porta. Materializa, porque é a palavra de Deus. Eu tenho que entender então que é no mundo espiritual que eu crio o meu milagre. Todas as coisas que se veem foram feitas das coisas que não se veem. É a Bíblia que diz isso. Isso significa que primeiro ela foi gerada no mundo espiritual. E aí o mundo material se conforma e gera. Você está entendendo esse mistério? Amém? Está compreendendo? O que você está fazendo na campanha é uma criação no mundo espiritual, e no Kairos materializa, porque as coisas que se veem foram feitas das coisas que não se veem. Ponto importantíssimo. Agora, para chegar na lição de hoje, a Bíblia diz que aqueles que são segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, ou seja, está mais vulnerável às circunstâncias externas. É as circunstâncias externas que vão ditar
se você consegue, se você não consegue, se você tem, se você não tem. Você acredita no que você está vendo. Agora diz que tem outras que são segundo o Espírito. Então ela não está ligada nem no corpo nem na alma, apesar de que ela tem corpo, ela tem alma, ela está sujeita às situações da vida, está sujeita às situações da alma, mas ela é do Espírito. Então ela conecta mais facilmente ao mundo espiritual, e a realidade que ela convive mais é a realidade do mundo espiritual. Olha o termo aqui, porque os que são, não diz os que estão, os que são segundo a carne, os que são segundo o Espírito. Evangelho não é sobre ter, o Evangelho é sobre ser. E o convite então da palavra é que você seja segundo o Espírito, para que você se incline para as coisas que são do Espírito. Significa que você não é guiado mais pelas circunstâncias à sua volta, e quando você sai daqui, quando você vai para o dia seguinte, você se depara com uma realidade que ao seu redor pode não ter mudado muita coisa. Ao seu redor, o mar pode continuar bravio, mas do lado de dentro, a convicção de que Deus já fez, e o que Ele fez já está feito, é intocável. Eu estou dizendo que vai conseguir materializar a sua vitória, o seu milagre e a sua bênção. Vai conseguir resultados mais rápidos aqueles que conseguem ficar mais no Espírito. Porque aqueles que estão no Espírito, eles sabem que ainda que a tempestade se levanta, ainda que o vento seja contrário, com uma palavra vai se fazer bonança. Ele sabe que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então ele não foca naquilo que ele está vendo, ele foca naquilo que ele está crendo. Ele não vê com os olhos da carne, ele vê com os olhos do Espírito. Então ele não anda pela visão, ele anda pela fé. Ele não anda pela vista, ele anda pela promessa. Então aquilo que ele cria aqui, amanhã não cai. O problema é que quem anda pela carne, hoje ele cria. Amanhã, se a coisa estiver ruim, ele desfaz tudo que ele fez. Hoje ele cria, ele diz, eu acredito que Deus já me deu, pelo poder da oração. Aí amanhã, como ele está guiado pela carne, as circunstâncias o derrubam emocionalmente, e amanhã ele deixa entrar a dúvida, ele deixa entrar a raiva, ele deixa entrar a ira, e ele acaba destruindo a semente. Para que a semente germine, precisa estar semeada em boa terra. Agora, aqueles que andam no Espírito e são guiados pelo Espírito, ele até se entristece com alguma coisa que aconteceu. Ele até se enfurece por alguma coisa que se levantou, mas ele não é assim. Então, como ele não é assim, rapidamente ele sai desse estado e diz, não, esse sentimento não é meu, esse sentimento é do problema. O meu sentimento é outro, eu sou filho do rei, estou guiado pelo Espírito Santo, então eu entro no reino de Deus, e o reino de Deus é paz, alegria e gozo no Espírito. Aí ele alegra o coração, dá 3 glórias misturado com aleluia, canta um louvor, fala com Jesus alguma coisa ali, daqui a pouco ele está de pé, está trabalhando, está levantando, e ele dá glória a Deus que venceu mais um dia, ele dá glória a Deus que a vitória já chegou, ele deu mais glória a Deus que a enfermidade já foi embora, e quando ele menos espera, mudou o resultado do exame. Quando ele menos espera, chega a promoção que ele nem estava aguardando. Quando ele menos espera, Deus faz gente bater na sua porta e falar assim, Deus mandou eu te entregar, está aqui. Não estou falando de coisa que eu ouvi, estou falando de coisa que eu já vivi. Por isso eu tenho tranquilidade de falar isso. Eu tenho tranquilidade de falar isso. Até hoje a minha vida é assim. Quando as coisas precisam de alguma providência divina, eu penso, opa, peraí, deixa eu ir lá na fonte. E eu entro lá no reino de Deus, me deparo na frente de Deus, eu não sou o pedinte celestial, eu entro na presença de Deus independente da minha necessidade. Eu chego lá para adorar. Tem hora que eu só paro assim, fico sentado,
junto com um coral de anjos e de arcanjos, olhando para o trono e falando assim: é lindo, é maravilhoso, é tremendo, é Deus. E tem hora que a presença é tão grande, irmão, que a gente dobra o joelho, vai caindo devagarzinho do sofá, coloca o rosto no pó, porque não dá para olhar para o tamanho da glória dele. Nessa hora Jesus olha para a gente e fala assim: o que queres que eu te faça? Você fala assim: não quero mais nada. Não quero mais nada. Eu pensava que eu queria, agora eu não quero mais nada. Só de estar aqui eu já tenho tudo. Só que a Bíblia diz que antes mesmo de você pedir ou pensar, Ele já sabe o que você necessita. E aí, vendo a sua condição e você afirmando: eu sei, eu tenho, eu sou. Quando você volta do céu, você não quer saber de mais de problema. Você já está tranquilo. Se Deus resolver, está resolvido. Se Ele não resolver, estou tão feliz também que não tem problema nenhum. Você bota o pé do lado de fora, a solução do problema já está te aguardando. É assim que acontece, irmãos. Porque não é sobre ter, é sobre ser. A herança para os filhos. Os filhos são aqueles que foram feitos filhos de Deus, porque aceitaram a troca da cruz, o Espírito Santo está nele, e eles passam a ser segundo o Espírito. Isso significa que você tem que manter-se espiritual amanhã. Aqui no culto é fácil. Aqui no culto é molezinha. Você tem que continuar sendo espiritual na hora que você está sozinho. Tem que continuar. Porque se você for para a inclinação da carne, você endurece o solo onde está a semente. Se você for sozinho, o mesmo que você é no culto, você está vivendo no Espírito. E tem culto, irmão, que é maravilhoso. O que a gente tem que aprender? A gente não começa nem termina o culto. O culto está acontecendo no céu 24 horas, eternamente. A gente só pede permissão para entrar. A gente entra no culto, adora, Deus fala com a gente também através da palavra, através do louvor, é uma comunicação maravilhosa, e ali tem anjo trabalhando, todo mundo adorando, e a gente está lá no meio do culto. Quando dá o horário aqui, a gente pede permissão para sair de lá, mas a presença acompanha a gente. Na hora que você fica sozinho na sua casa e faz a mesma coisa, a mesma glória desce lá também. Tem gente que já acostumou fazer isso e transformou a casa dele num segundo ponto de pregação da glória de Deus. Ele consegue levar a presença de Deus com ele para onde ele for, porque Deus não habita em templo humano, Ele habita em nós. E Ele quer habitar em nós, mas Ele tem que achar espaço em nós para isso. Há espaço em você para receber o Espírito de Deus? Só tem um jeito, se você andar segundo o Espírito. Porque imagina Deus dizendo: eu não posso. Imagina um Deus dizendo: eu não consigo. Imagina um Deus dizendo: eu não sei se vai dar. Imagina um Deus botando a mão na cabeça e gritando: meu Deus, tem misericórdia. Não dá. Se o Deus é poderoso, onisciente, onipotente, onipresente, criador dos céus e da terra, porta que Ele abre, ninguém fecha, porta que Ele fecha, ninguém abre. Quando Ele diz que sim, ninguém diz que não. Quando Ele assina um decreto, os reis da terra obedecem. Se Deus é assim e não muda, e se o Espírito Santo é Deus, Ele tem que achar dentro da sua mente essa abertura. Não dá para o Espírito Santo estar dentro de você limitado, preso, não conseguindo se mover, não conseguindo se mexer, sem liberdade, não dá. Ele tem que ter espaço para fazer o que Ele faz de melhor, o sobrenatural. O natural você faz, o sobrenatural está com Ele. Ele é especialista nisso, mas ele tem que achar na sua mente e no seu coração espaço para o sobrenatural. Você tem que pensar o seguinte: se Ele faz e Ele está em mim, eu faço. Se Ele faz, se Ele tem, se Ele é, se Ele consegue e Ele está em mim, eu posso verdadeiramente qualquer coisa enquanto eu estou nele. Isso é viver no Espírito. Isso aí tem que ser no seu momento de solidão, no momento que você está sozinho, no momento que você não está em grupo. Mais difícil ainda, na hora que você está cercado de um monte de opinião e pensamento contrário. Pior ainda, na hora que você está no seu trabalho, que você tem que estar conectado nas coisas da terra,
E aí de vez em quando você tem que fazer o seu despertador tocar para você, opa, deixa eu lembrar de onde eu venho, deixa eu me reconectar com o alto aqui. E em espírito mesmo, você dá uma olhadinha para os lados assim e começa a decretar a presença de Deus no lugar. E lembre-se, quem vive no Espírito, vive com o Espírito, tem Deus dentro dele. E aonde Deus chega, tudo está resolvido. O que queres que eu te faça? Seja o que for, viva no Espírito, porque vai acontecer. Para alguns vai acontecer hoje. Outros talvez amanhã. Mas uma coisa é certa, não endureça o coração. Não entra na carne, porque se você fizer isso, você está transformando o solo em solo ruim. E o solo ruim sufoca a semente. Amém? Vamos ficar de pé então?